Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou o seu mestre dos pobres, falando para vocês que também são pobres. Esse é o canal de Pobre para Pobre, onde a gente vai manter uma missão nobre, a princípio, de desbancar a FGV. Ok? Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Pessoal aí que cursa Direito, são muitos, né, no Brasil. Agora nós vamos bater um papo sobre isso aí, sobre a falência do curso de Direito, tá feio o negócio, hein? A qualidade ruim do ensino, etc. Nós vamos bater um papo sobre isso aí em qualquer momento, mas esse é o curso resolvendo as questões dos exames antigos da OAB, ok? Espero que todos estejam bem. E acho que paramos no 23º exame de ordem, na questão 35. Então vamos lá, pessoal. Fortalece aí, deixa aquele like. Enquanto a gente tiver força aí para manter o projeto, vamos seguindo aí. E encaminhe o link do canal para os colegas de turma. Cássio, mutuante, celebrou o contrato de mútuo gratuito com Felipe Mutuário. Ó, vamos abrir o Word aqui para a gente ir fazendo o rascunho, tá? Cássio, mutuante, com quem que é o outro? Felipe Mutuário, ok? R$5.000, tá certo? Pessoal, vamos esclarecer aqui uma dúvida que às vezes o pessoal tá aí não tá sabendo do que se trata, tá? O que é um contrato de mútuo? O contrato de mútuo é um contrato de empréstimo, tá ok? Então, deixa eu ver aqui como é que a gente faz, ó. O comodato é empréstimo de uso infungível, ok? Enquanto o mútuo é de bem fungível, tá certo? O mútuo é dinheiro, tá? Fungível, que a gente fala, é dinheiro que é possível trocar por outro de mesma espécie, sem que necessariamente perca o bem. Exemplo, eu te empresto aqui de comodato um bem que é deixa eu ver aqui, um carro. Ó, vou te emprestar o carro, você disse que vai lá, vai levar a menininha para dar uns amassos, não sei o que tem, ó, precisa pegar uma mulher aí, não sei o que. E é isso aí, pobre sempre compartilha o carro para ajudar o colega a fortalecer com as menininhas. E aí você tem que me devolver o quê? É o carro, tá certo? Já no mútuo, é um empréstimo de dinheiro. Então, o que acontece? Eu vou te emprestar o dinheiro. Além do carro, você me pediu, então, R$100 para fortalecer e pagar aquele xistudão pra gata, beleza? E aí, como é que vai ser? O dinheiro, você vai me devolver os R$100, mas não é aqueles R$100, não é os mesmos R$100. Você pode me devolver qualquer R$100, você pode me devolver duas de 50, você pode me devolver em nota de 5, nota de 20, nota de 10, nota de 2, não interessa, é o valor de R$100, tá? Agora o carro não, o carro você tem que devolver aqui é carro, não é isso? Então, beleza. Então, nós estamos falando agora de um contrato de mútuo em relação a dinheiro, tá ok? Ó, é um mútuo gratuito, não teve juros e tal.
A quantia de R$ 5.000 foi emprestada em 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 6 meses. Isso é um brother, hein? Foi combinado que a entrega do dinheiro seria feita no parque da cidade. Ok? No entanto, Felipe, após receber o dinheiro, foi furtado no caminho de casa. Felipe pegou o dinheiro, já estava com ele o dinheiro emprestado. E na hora que estava chegando em casa, passou um mala e passou a mão e levou o dinheiro. Em 1º de abril de 2017, Cássio telefonou para Felipe para combinar o pagamento da quantia emprestada, que já estava ali dando 6 meses, não é isso? Mas esse respondeu que não seria possível em razão da perda do bem por fato alheio. Isso, bicho, com certeza é estudante de direito. Eles tinham que colocar Felipe, que é estudante de direito, é metido, é esperto, mala sem alça, falou: não, fato alheio à minha vontade, eu não tenho que pagar isso não, porque perdi o dinheiro, tá? Eu quero saber como é que nós vamos resolver a questão dessa batida aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Mas primeiramente, colega não. Doutor Vitor. Olha, você não me conhece, mas para você ficar sabendo, eu sou estudante de Direito, concurseiro e já estagiei na prefeitura. E aí, vamos lá. Acerca dos bens, acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. A. Cássio tem direito à devolução do dinheiro, ainda que a perda da coisa não tenha sido por culpa do devedor Felipe. Olha aqui. Pessoal, vamos chegar num ponto aqui, tá? Nós falamos, acho que não sei se foi na aula passada, em relação ao responsável pelo pagamento de dívidas, né? Quem que é que deve pagar, quando que é aquele negócio todo de falar quem que é o responsável, quem que é o dono do negócio. A coisa perece para o dono, tá? A coisa sempre perece para o dono. Ela não vai perecer para outro. Então, nesse caso do dinheiro, quem que é o dono? O dono do dinheiro agora é o... Quem é que pegou o dinheiro emprestado? É o Felipe, não é? É o Felipe que pegou o dinheiro emprestado. Então, o Felipe que é o dono. Entregou na mão dele, ele é dono. Ele não é aquele dinheiro, ele não tem que devolver. Ele vai ter que devolver o valor outra hora. Se fosse o carro, olha o grande problema, hein, pessoal? Emprestar carro para levar a gatinha nos motel da vida aí, hein? O que ia acontecer? Se fosse o carro emprestado, deu ruim pro dono do carro, que é o Cássio. Foi emprestado, ele realmente ele não tinha que devolver, não. Não foi culpa dele, ainda que tenha sido furtado na mão dele. Entendeu? Agora, dinheiro não, o dinheiro é dele, ele tem que devolver. Não foi feito a transferência da propriedade ali, tá? Então, alternativa A é a alternativa correta, ok? Vamos para B. O que tem na B aqui? Cássio tem direito à devolução do dinheiro e ao pagamento de juros, ainda que a perda da coisa não tenha sido por... Por que pagamento de juros? Se for um empréstimo gratuito, não tem juros, né? Cássio tem direito somente à devolução da metade do dinheiro, pois a perda da coisa não foi por culpa do... E onde é que está escrito que divide responsabilidade, assim, prejuízo? Não divide prejuízo, não. Prejuízo é sempre para o dono. Cássio não tem direito à devolução do dinheiro, pois a perda da coisa não foi culpa do devedor Felipe. Tem sim, porque o dinheiro já era de Felipe. Tá? Então ele deveria devolver um outro valor, um outro dinheiro para o Cássio. Belezinha? Vamos para a questão de número... Essa é a 35, vamos para a 36, do lado de cá. Ok? Bom, à vista de todos, e sem o emprego de qualquer... Deixa eu apagar isso aqui para não confundir o pessoal, né? Então o pessoal ficou olhando. À vista de todos e sem o emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor joventino adentra terreno vazio. Então vamos fazendo as anotações. Eu não canso de falar, viu? Porque a repetição é didática. É bom a gente falar que a pessoa não esquece. A raquete do pobre, vamos matar um bichinho aqui. Tá aqui, pronto.
Ó, a repetição é didática, então vou repetir de novo. Aqui, ó, embaixo, ó, tem um espação. Vocês anotem, façam um rascunhozinho das questões embaixo da folha. E também, no correr da leitura, você já vem fazendo, grifando o que é interessante, o que você precisa, senão você perde muito tempo depois para reler. Ó, à vista de todos, todo mundo vendo e sem emprego de qualquer violência. O Joventino, ó, o Word nem reconhece esse nome estranho, hein? Adentra terreno vazio, ó, entra em terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta. Constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento. Casa e horta. Horta. Oh, meu Deus do céu. Horta. Mesmo sabendo que o terreno é de propriedade de terceiro, o cara tava lá, um terreno dando bobeira, eu tô passando por aqui, nossa, aquele terreninho bonitinho dando sopa. Como é que nós vamos fazer? Vamos pular pra dentro, né? E aí vou fazer o barraco aqui, vou fazer uma hortinha e bora comer alface. Beleza? Sem ser incomodado, ele ficou na posse mansa e pacífica por 2 anos. Ó, a FGV faz muita questão doida, mas isso aqui é muito comum, viu, pessoal? Principalmente, ó, tem um pessoal aí que faz muito isso em casas, assim, em cidades litorâneas, beira de praia, o litoral do Paraná. Isso acontece muito. Ó, essa casa aí tá abandonada, o dono mora na Europa, não sei o que, e o nego pula pra dentro. Inclusive, paga uma agiotagem, uma corretagem lá para pessoas indicarem essas casas. E muitas vezes o dono faleceu, não tem inventário aberto, então a pessoa pula para dentro e depois entra com música peão, algo assim. Onde é que nós passamos aqui, né? Então, ele ficou lá na posse mansa e pacífica por 2 anos. Quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo. Ixi, olha, Clodoaldo chegou com um grupo armado. O cara é mafioso, perigoso, hein? Que tomou conhecimento da presença no imóvel no dia anterior à retomada. Então, um dia antes, ele ficou sabendo ontem, quando foi hoje, ele foi lá com a arma na mão, e fez a confusão lá e mandou todo mundo correr de lá. Tá? Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado esbulhador. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma ida lá no Código Civil, o nosso livro predileto de leis. A princípio, vamos falar desse artigo aqui, ó. O possuidor, ele tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção e restituição da posse. Pessoal, então, cadê o sujeito? Estava lá de má fé, que ele sabia que não é dele, ele entrou lá na surdina, que é como é o nome do homem? Joventino. Mas, de todo modo, ainda que ele seja um possuidor precário lá, ele tem direito de ser mantido. Se ele quisesse repelir o Clodoaldo lá, com força bruta, no soco, alguma coisa que ele tem lá para se defender, ele poderia, tá? Poderia usar de violência suficiente para repelir aquele cara de lá. Né? E se ele não o faça, ele pode inclusive entrar com ação de reintegração de posse e voltar para o terreno. Tá? Então é direito dele. Mas como não houve ameaça, ele pode ser considerado esbulhador? Ele pode, ele é um esbulhador, porque a ameaça, não há requisito legal de violência para que se considere esbulho.
A mera perturbação da posse ali já tá esbulhando o negócio, né? Então tá perturbando. Então não interessa se é com violência, se não é, entendeu? Juventino, qual que é a pergunta aqui? Como não houve emprego de violência, Juventino não pode ser considerado esbulhador. É porque Juventino entrou num negócio lá que não era dele, né? Então ele acaba sendo considerado esbulhador, sim, mesmo sem violência, tá? Tá errado isso aqui. Essa alternativa é meio besta, viu? A outra é... Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força, com base no desforço imediato. Eis que agiu imediatamente após ciência do ocorrido. Não foi, ele agiu 2 anos depois. Isso aqui está errado por conta disso. Se ele tivesse na hora retomado bem, opa, ele podia, tá? Então, não fez, agora 2 anos depois não justifica isso aí não. Ele não tem mais essa... Ele faz isso aí, ele é exercício arbitrário pelas próprias razões. Ele não pode ir lá fazer justiça com as próprias mãos. Ele pode defender se ele já estivesse lá, se fosse de imediato, se fosse rápido, tá? Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Juventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo. Ok. No intuito de recuperar a posse que exercia. Sim, correto. Correto. A alternativa C é a alternativa correta. Vamos ver a D? Na condição de possuidor de boa-fé, Juventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento das benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse. Na condição de possuidor de boa-fé, Juventino tem direito aos frutos e ao ressarcimento das benfeitorias realizadas durante o período de exercício da posse. Pessoal, aqui... Deixa eu ver aqui. O de boa fé, enquanto ela durar, tem direito aos frutos percebidos, tá? Já o possuidor de má fé responde pelos frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber desde o momento que você constituiu má fé. Aqui é complexo, mas normalmente essa invasão ela é de má fé. Ele não entrou lá, entendeu? De boa fé, ele não entrou lá na bondade, não. Ele entrou de má fé. Normalmente tem direito a todas as benfeitorias. As úteis, as voluptuárias e as necessárias. Mas não tem direito de retenção nas voluptuárias, tal. Mas aí nós estamos falando de outra situação. Aqui ele misturou um pouco aqui. E na verdade ele não tem condição de boa fé, não. Ele está na condição de má fé. Vamos para a questão 37. Arlindo e Berta firmam um pacto antinupcial, preenchendo todos os requisitos legais no qual estabelecem o regime de separação absoluta de bens. Ok? Deixa eu abrir o Word de novo. Quem que é? Arlindo e Berta. Arlindo. Me falta o ar. Piadinha besta. Pessoal, o nome desse aí não tem jeito de dar certo num casamento desse, não. Tem que fazer a separação absoluta mesmo, que vai dar errado. Um casal com esses dois nomes aí. Arlindo e Berta. Como é que foi o negócio? Não, no caso ainda não, né? Só fez o pacto. Meu Deus do céu, esse teclado tá muito ruim. Antinupcial. Onde é que nós paramos? Preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelecer o regime de separação absoluta. Absoluta. Pessoal, esse negócio de pacto antinupcial funciona o seguinte. O casamento, quando não fala nada, no silêncio, na ausência de manifestação de preferência de regime de bens,
presume-se o regime de separação parcial de bens, que é aquele onde há bens comuns e há bens exclusivos. Acertou, miserável. Então, o que tinha antes do casamento é das pessoas, né? É do homem ou da mulher, continua sendo só dele. E após o casamento, o que ambos conquistaram, divide-se entre eles, tá? Pertence aos dois. Aí, quando você quiser mudar isso, você vai casar hoje. Eu amo demais, eu vou deixar minha fortuna com a cama, porque principalmente homem é um bicho besta, hein? Homem é um bicho besta. Homem, se for casar e falar, a mulher é bonita, a mulher é boa no trem, eu gostei. Aí o cara fala assim, não, minha fortuna confio demais, isso aí eu dou a vida. Bora lá passar comunhão total de bens. Aí faz. Entendeu? Aí divide tudo. E aí, para ele fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir ao cartório antes da data do casamento. Tem uns requisitos legais no código lá. Ele tem que conversar com o tabelião lá e fazer esse contrato, esse como é que eles falam ali? Esse pacto antinupcial, que é um contrato que é feito entre as partes, falando, eu desejo, por livre, espontânea vontade, adotar o regime tal por conta disso, tá? No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, um deles ficaram doentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data que estava estabelecida. Diante disso, Arlinda e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. O que é maritalmente? Como marido e mulher. Teve a união estável. Eles falaram, ficou doente, passou o casamento, não deu para fazer a festa, negócio de uma pandemia, um rolo danado. Vamos embora. Não aguento mais esperar, eu te quero. Lua de mel, você é minha. Tome banho, que eu vou lhe usar. Meu marido tá com apetite. Apetite pra tudo. Se é que a senhora me entende. Deite. Meu marido, eu ainda estou naqueles dias. Vá se lavar. Eu tapo o nariz pra não sentir o cheiro. E aí, foi viver junto. E aí, meu amigo, após 5 anos da união estável, Arlindo caiu na real e resolveu dissolver a relação familiar, aplicando o pacto antinupcial. Qual que era o pacto? Separação absoluta. Cada um fica com o seu, você some da minha vida. Esse negócio não. O bicho é veaco, né? Com o objetivo de não dividir os bens adquiridos na constância desta união. Nessas circunstâncias, o pacto nupcial e agora? Válido e ineficaz, válido e eficaz, inválido e ineficaz, inválido e eficaz. Primeiro, o pacto antinupcial, ele é plenamente válido. Ela é possível que se faça esse pacto, como ela diz aqui, ela mesma falou. Se preencheu todos os requisitos legais é porque é válido. Então o pacto nupcial é válido. Não é válido? É válido. Só que ele é eficaz? Não, ele é ineficaz. Alternativa certa, letra A. Por que é ineficaz? Porque o pacto, ele é como que se diz? Ele é um pré-contrato do casamento. Ele é um contrato acessório ali, que tem uma condição sine qua non. Se não casar, ele não vale nada. Então, ele precisaria acontecer o casamento nessa data que foi combinada. Se não houve o casamento, ele perde a eficácia. Não vale mais nada aquele pacto antinupcial. Mas a união estável tem o mesmo direito de casamento. Não. A lei fala claramente que o ato de alteração do regime de bens, ele precisa passar por escritura de casamento. Se não houve, não há como se alterar. Por isso, a união estável ela tem o regime presumido de parcial de bens, assim como o casamento, quando não é feito o pacto. Né? Então, o que acontece? Ele é válido e é ineficaz. Ele vai ter que dividir sim. Belezinha? Então, vamos para a questão de número 38. E roda. Pensou, hein?
Todo pobre tem o sonho de ser o Silvio Santos, não tem? Roda Jequiti. Pobre é uma coisa triste. Vamos lá. 38 é a questão da Juliana. Ó, Juliana, por meio de contrato de compra e venda, adquiriu de Ricardo. Deixa eu fazer o rascunho aqui, que senão a gente vai ficando perdidinho. Ó, Juliana. Eu só peço com nomes, viu, pessoal? Se eu não escrever aqui, chega no final ali, eu não sei nem quem que, principalmente quando a FGV coloca 4, 5 pessoas, uma confusão danada. Que morreu um que herdou do João, do Pedro Severino, que voltou dos mortos, virou zumbi. Um rolo danado que você não tem nada. Ó, se a gente não fizer um esqueminha aqui, a gente não sai do lugar, não. Juliana, por meio de contrato de compra e venda, adquiriu de Ricardo um carro seminovo. Então, vamos lá. Juliana comprou de Ricardo um carro usado. Marca Y, preço de R$24 mil. R$24 mil. Ó, ela colocou aqui que é, cadê? Ó, profissional liberal. Eu acho que a intenção aqui é provocar uma reflexão quanto a direito de consumidor ou não. Vamos ver. Ficou acertado que Ricardo faria a revisão de 30 mil km no veículo antes de entregá-lo para a Juliana. Então, ele ficou de fazer uma revisão antes de entregar para a Juliana no dia 23 de janeiro de 2017. No dia 23 ele ia fazer a revisão e entregar. Acho que é a mesma coisa, né? Tanto faz. Acho que ele ia fazer ali um dia antes ou no mesmo dia e tal. Ricardo, porém, não realizou a revisão e omitiu o tal fato de Juliana. Ficou quietinho, que ele não vai saber, não precisa ter comprovando nenhum tal, não falou nada. Ele acreditava que não haveria problemas, já que aparentemente o carro funcionava bem. Tá? Eu vou gastar com revisão? Quanto que é a revisão de um carro desse aqui? Ah, é R$500. Não vou não. No dia 23 de fevereiro de 2017, que é a mesma... Não, é 30 dias depois, né? 30 dias depois. Juliana sofreu acidente em razão de defeito no freio do carro. Se beber água, senão eu fico assim, sabe? Incomoda. No dia 23 de fevereiro de 2017, ela sofreu um acidente em razão de defeito no freio do carro. Já pensou? Ó, com a perda total do veículo. Então foi uma pancada de todo tamanho, sem airbag, quebrou o nariz, deu ruim para Juliana. A perícia demonstrou que a causa do acidente foi falha na conservação do bem, tendo em vista que as pastilhas do freio não tinham sido trocadas na revisão de 30 mil km, o que era essencial para a manutenção do carro. Agora, 30 mil km, por que colocou isso aqui? Vamos ver lá em cima de novo? Ó, tá, porque ele faria a revisão de 30 mil, tá? E ele não fez. Então, passou desse ponto aqui, o carro ficou um mês rodando sem freio, praticamente, né? Então, considerando os fatos... Ó, aqui, esse negócio aqui de que ele era profissional liberal, isso aqui é relevante. Ele não interessa, não. Ele tem uma relação de consumo aí, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, ou autônomo, que é vendedor de carro, é garageiro, não sei o que. Ele responde, hein? Tá? Ó, mas podemos falar aqui só do Código Civil, a princípio também, né? Considerando os fatos, assinale a afirmativa correta. Ricardo não tem nenhuma responsabilidade pelo dano sofrido por Juliana, qual seja a perda total do carro, tendo em vista que o carro estava aparentemente funcionando bem no momento da tradição. Errado. Não combinamos de fazer a revisão? Se não tivesse combinado a revisão, aí era a responsabilidade dela. Ela ia sair com o carro funcionando, ela sabe que deu 30 mil, ela tinha uma revisão, ela tinha que fazer, né? Aí tinha que fazer. Mas mesmo assim, acho que ainda assim estava errado, porque foi um mês depois, né? Então tem aquele negócio de 90 dias mínimo de garantia legal. Ele ia se lascar de todo jeito. Ó, Ricardo deverá ressarcir o valor das pastilhas de freio, não tendo a ver com o acidente sofrido por Juliana. Ah, é. O que vocês acham, pessoal? A mulher bateu o carro, arrebentou o nariz,
quebrou tudo lá. E o carro deu perda total, né? Perda total é o mais correto. E aí o que aconteceu? Não, toma aqui o dinheiro da pastilha de freio. Eu pago pra você agora. Agora não adianta. Né? Então, que loucura. Ricardo é responsável por todo o dano sofrido por Juliana. Legal. Com a perda total do carro. Tendo em vista que o perecimento do bem foi devido a vício oculto já existente ao tempo da tradição. Exatamente isso aqui, ó. É um vício oculto. Pode ser que ele agravou depois e não tinha esse vício ainda com os 30 mil. Mas é meio complicado. Mas presume-se, né? Porque ele já entregou com 30 mil e ele tinha que trocar com 30 mil a pastilha, né? Então, como o perito falou aqui, ó, era essencial para a manutenção do carro. Então, era um vício oculto. É o tal do vício redibitório. Você pode redimir, você pode desfazer o negócio, tá? Ricardo deverá ressarcir o valor da revisão de 30 mil km do carro, tendo em vista que ela não foi realizada conforme previsto no contrato. Não é só a revisão que ele tem que pagar, não. Tem que pagar o dano todo.